Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso Squadcast. Hoje vamos discutir aqui um pouco do livro Senhora, que é o livro de referência para o segundo exame de qualificação da UERJ, e tenho a honra de dividir esta bancada com o professor Juliano Leandro. O professor Juliano, ele é professor de português e francês, não é assim? E de literatura, um pouquinho, né, de todas essas coisas, e é da nossa ONG parceira. O Juliano trabalha no PVS Dona Zica, do Samba Educa, a ONG que é apoiada aqui pelo Squad. E o papo hoje é sobre o romance Senhora. Seja bem-vindo. Muito obrigado, isso aí, vamos lá. Vamos lá. A ideia hoje é a seguinte: a gente falar um pouquinho sobre o estilo do José de Alencar, né, que é o autor desse romance, depois dissecar os elementos narrativos, que é a Senhora, né, aqueles 5 elementos, enredo, narrador, até a gente chegar aos personagens, depois falar um pouquinho sobre as etapas aí do livro, né, como é que o enredo é desenvolvido, como é que ele é dividido lá, as partes, os capítulos, depois dar uma palhinha aqui nos conteúdos que a UERJ tem cobrado, né, de maneira mais frequente nos exames de qualificação, até as nossas considerações finais. Parece bom? Ótimo, vamos lá. Muito bem, vamos começar. Bom, queria pedir ao Juliano, que é professor de literatura, para falar um pouquinho sobre o estilo do José de Alencar, autor de Senhora. Isso aí. Bom, a gente está diante de um livro que vai coroar uma trilogia de romances de Alencar, conhecidos como Perfis de Mulher, que começa com Lucila, segue-se com Diva e culmina em Senhora. Mas vale lembrar que a gente tem um Alencar que escreve desde a primeira geração romântica. Temos o Alencar de Iracema, né, que vem escrevendo e vem construindo sua obra ao longo das gerações românticas. E quando a gente chega a esse momento de meados do século XIX e início do século XX, a gente tem aí uma literatura que já está em metamorfose. Temos um romantismo ainda em voga e um realismo surgindo com muita força. Daí a gente se depara com Senhora, que é um livro, um romance que se coloca num momento de transição. É romântico por uma série de fatores, mas também é realista por uma série de outros fatores, tá? A gente tem a nota ao leitor, que abre a obra de maneira muito conveniente, né? Dizendo que a gente está diante de um livro que vai misturar ali um colorido muito vivo, mas que também um colorido que já não era de praxe dos escritores menos iludidos e menos emocionados da ocasião. Tá? Então é como se o livro expressasse uma linguagem romântica, exagerada para muitos, cansativa, arrastada, mas o argumento ali, o enredo, é muito cruel, é muito cru, né? É um casamento por amor, que se desdobra num casamento por conveniência e que se torna um casamento mercantil, uma negociação, tá? Brinca-se, inclusive, que a linguagem disfarça, né? É uma linguagem que disfarça a dureza, né? E a sujeira, talvez a maldade veiculada ali por essas ações. Isso faz de Senhora uma obra-prima. Faz de Senhora um livro cujo enredo, né? Cuja trama ali, cujo cerne é muito atual. A gente se depara quase sempre com histórias de vingança. História de vingança de cunho de natureza passional. Só que a gente está falando aqui de uma menina de 19 anos. Né? Uma emancipação feminina numa sociedade que até hoje não está acostumada com isso. Imagina em meados do século XIX. Tá? A gente não tem uma senhora de fato tomando aqui as rédeas. É uma menina, aos 19 anos, achando que está fazendo a coisa certa. Tá? E aí temos 4 partes pelas quais isso vai se desenvolver e terminar de uma maneira talvez até já esperada e para muitos até um pouco desanimadora pelo que veio sendo frustrante, né? Exatamente. Muito bem, é interessante porque ele foi publicado em 1875, né? Isso aí. 6 anos antes de o Machado de Assis publicar As Memórias Póstumas, quer dizer, até cronologicamente esse aspecto de transição se confirma. E né? mais um livro de aniversário redondo esse ano, né? 75, 2025, né? Então ele tem 50 anos. A UERJ gosta, né? Muito. Muito bem. Bom, em relação aos elementos da narrativa, a gente sempre faz aí essa divisão, essa análise literal, né? Essa separação dos elementos, e aí vamos aqui passar por todos eles. O enredo de Senhora é um enredo de verossimilhança interna. Para quem não lembra, né, quando a gente fala de um enredo de verossimilhança interna, a gente está tratando de histórias que são fictícias, quer dizer, criadas pela imaginação de alguém, nesse caso pelo José de Alencar, e que, além de ficcionais, elas só funcionam, elas só fazem sentido dentro do livro. Por isso a verossimilhança é interna, né? Opostamente, os romances tiveram semelhança externa, como foi, por exemplo, Quincas Borba, né? O livro que norteou o segundo exame do ano passado, em que a verossimilhança é externa, quer dizer, uma história ficcional, plausível também fora do livro. E o detalhe interessante, uma vez, o Juliano estava falando isso numa turma, de verossimilhança interna, e aí, né, os alunos disseram, não, como assim, uma história de amor? Você não acredita no amor? Eu falei, olha, eu sou um super fã do amor, né? Para quem me conhece sabe que, né, eu não tenho nenhuma dúvida de que o amor
narrador exista, mas a forma como a história é contada, e eu queria que você apontasse aí, né, alguns elementos, só vou dar uma palhinha aqui, né? Casar-se com alguém que aceitou se casar anonimamente, né, com uma pessoa cujo nome nem se sabia, só por dinheiro, já não parece uma situação muito, vamos dizer assim, possível de acontecer no mundo real. E outras coisas mais. Então, assim, apesar de ser uma história que se passa num cenário conhecido, né, aqui no Rio de Janeiro e tal, há elementos que, vamos dizer assim, destoam daquilo que a gente poderia imaginar como uma história vivida por pessoas de carne e osso. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O argumento principal ali, não, é que a gente tem uma menina frustrada por conta de um romance, né, que foi ceifado muito cedo. E na primeira oportunidade, que advém da riqueza inesperada de um dia para o outro, ela decide então se vingar. Tá? Até entendo ela ter tido o plano da vingança, né? Ter manipulado, maquinado toda essa engenhoca para dar no que deu, mas de fato, você ter um personagem como o Fernando Seixas, que circulava socialmente, né? Um bom vivant, no sentido mais estrito da expressão, ele ia aceitar se casar. Ainda que passando por uma crise financeira, por uma necessidade de dinheiro, né, muito alta, aceitar se casar com alguém que ele não sabia quem era, ainda mais sabendo que muito recentemente ele havia magoado uma menina, né, isso faz com que a gente, de primeira, desconfie de que, poxa, vou dar uma chance para essa trama, vou dar uma chance para esse movimento. Só que Alencar talvez tenha até se precavido. Porque a gente vai ter um romance cuja terceira parte é basicamente uma tentativa de te convencer que aquilo faz sentido, sabe? Então é uma grande negociação. Após a revelação, que acontece logo na parte 1, de quem é essa mulher, né? E que se coloca na posição ali de vingadora, tá? De ajuste de contas, a gente vai ter esse romance que vai tentar convencer o leitor, e entre nós vai conseguir, né? De que aquilo é um plano que vai dar certo. E para dar certo, o Fernando Seixas precisaria ter aceitado, como ele o faz, né? Aceita e se arrepende logo na página seguinte, tá? De se ver naquele lugar ali, a ponto de dizer, meu Deus, como eu fui entrar nessa? Como eu fui me colocar nisso, né? E a gente, leitor, também diz, caramba, também não sei como você se colocou nisso, né? Mas tinha que se colocar. E aí o romance vai tentar... Não tem história, né? Senão não tem história, né? E é o que eu falo, poucos personagens, a gente vai até falar disso melhor, né? Poucos espaços, né? Não é, apesar de ser um romance, eu não tenho ali núcleos que dialogam entre si, muito pelo contrário. Parece um romance de dois protagonistas, isso fica muito nítido, né? Eles dois e o restante. Quase como uma novela, né? Quase como uma novela, tá? E aí, o que vai fazer... Só uma pausa. Uma novela literária, sim, né? Novela de televisão tem bastante personagem. Isso. E aí, talvez, para reparar essa questão da verossimilhança, que é mais interna do que externa, ou quase somente interna em relação à externa, a gente tem essa tentativa e o talento de Alencar de tentar te convencer de que aquilo é possível sim. Certo? Inclusive o desfecho, né, é absurdo. A Aurélia, claro, né, destratou o Fernando Seixas ao longo, né, de todos aqueles meses, mas ao final, ela que foi, sei lá, atacada, né, no sentido de, assim, se deixar trocar, não acabar sendo trocada por uma questão de dinheiro, no final ela se ajoelha, ela que a humilhou, aqui a tens abatida, né? Quer dizer, uma inversão total da lógica. Isso, né? e tendo como carta na manga ali o testamento, ou seja, continua algo de natureza mercantil, sabe? É como se terminasse num acordão, né? Do tipo, olha, eu sou rica beça, a gente agora pode ficar bem, então esquece essa história. E muito acordo, né? Me devolver o dinheiro gasto, né? Estamos quites quanto a isso. E agora, podemos tentar? É quase isso, né? É isso aí. Bom, além disso, em relação ao narrador, um detalhe muito curioso. Você mencionou um pouco a nota ao leitor, que é produzida mesmo em primeira pessoa, né? Ainda não é o narrador, isso é, né, o autor do texto falando. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, primeiro, essa questão de autor-narrador, verdade, verossimilhança, que a gente extrai, e depois eu queria fazer um comentário sobre a classificação do narrador de senhora. Perfeito. A gente tem uma nota extremamente importante. A partir do momento em que essa nota assinada por Alencar, já nas primeiras linhas, garante de que o livro não é dele. E aí a gente sabe que é, né? Então esse jogo já começa, esse jogo, né, da ficção, esse expediente literário de verdade ou não, né? Já aparece logo na nota ao leitor, em que ele diz que essa narrativa caiu em suas mãos, né? E ele diz que caiu em suas mãos para que ele não passasse de um editor. Então ele edita o texto. Ele chega a dizer, o livro é meu, mas a obra não, tá? E aí nessa de ele assumir ou alegar que não é produto dele aquilo ali, isso já causa um primeiro impacto em quem está lendo, do tipo,
Quem é o autor disso? E daí a gente consegue puxar essas pontas entre autor, o narrador, né? Temos, obviamente, um autor, José de Alencar, sobre o qual já falamos aqui, mesmo que brevemente, e temos um narrador, tá? Só que esse narrador, que Alencar diz não ser ele, também não é identificado. Alguns estudiosos da obra vão dizer que é uma senhora, inclusive. Tá? E quem narra é uma senhora que obteve conhecimento direto das fontes, como se Aurélia e Fernando tivessem contado para ela toda essa trama. Uma confidente. Tá? Uma confidente, que passa isso para Aleitar, porque é ele que vai dar isso um labor literário. Ele que transformaria em literatura. E ele diz nessa nota, inclusive, né, que teve muita vontade de sombrear um pouco essa tinta muito colorida. Tá? Mas ao mesmo tempo pensou, não vou sacrificar alguns cabelos grisalhos, sabendo que há quem goste desse tipo de texto. Né? Mais uma vez, estamos ainda diante de um romance romântico que dialoga com a estética realista. Ainda é um romance romântico. Então essa nota, ao dizer também logo de início de que não sou o autor, mas a história é verdadeira, é de fato apostar na questão da verossimilhança, né? Do que você está lendo é verdade, mesmo que nós saibamos que não é, por se tratar de ficção. Ainda próximo ao real, ainda falhando um pouco, né, na questão da aceitação do que aconteceu, ainda assim temos aí um autor empenhado em dizer que tudo não passa de verdade. Tá? Muito bem. E em relação ao narrador é interessante, porque tem uma dúvida de que ele é um narrador de terceira pessoa, né? Mas logo aqui, no primeiro capítulo da parte 1, vou contar os parágrafos. Ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Os parágrafos são pequenos. Então é que ele começa com: dizia-se muita coisa, é o narrador falando, que não repetirei agora. Isso na primeira pessoa de singular. Né? Logo em seguida, como você mesmo observou, quando a gente estava aqui no bate-papo anterior, ele volta à terceira pessoa. A Aurélia era órfã e tal. Então eu queria que você fizesse um comentário sobre essa pequena referência em primeira pessoa, né? Na primeira do singular, desse repetirei, que ele emprega aqui nesse iniciozinho. Isso, eu vejo essa manifestação de primeira pessoa como um indício de interlocução. Do tipo, há um narrador aqui. Embora seja tudo verdade, você vai acompanhar uma história que será contada a você. Então essa manifestação em primeira é o mecanismo linguístico de, estou aqui. Né? Então ele diz, e ele vai além. Porque além de uma interlocução, já que esse recado é para quem está lendo, não repetirei algo agora e você saberá com o tempo a verdade, a gente não pode deixar também de entender que se trata de uma história a ser contada e construída. Então eu sei que estou diante de algo que foi pensado, organizado e editado por Alencar, tá? Tem também um traço aí de metalinguagem. Né? A metanarração. A metanarração, exatamente, né? É isso. Você vai saber de mim aos poucos e quando for necessário, o que é necessário ou o que é preciso para que você entenda, tá? É alguém no controle da situação. A gente vai ter essa evidência do controle em vários outros momentos, né? Que chega a interferir. Mas nesse momento, esse aparecimento é para dizer, há um narrador aqui, eu que conduzirei, tá? E aí eu brinco que se eu tenho a Aurélia conduzindo a situação, eu tenho alguém conduzindo a Aurélia, que é esse narrador, né? Que é mais do que ela no controle ali do plano de vingança, eu tenho esse narrador que está no controle sobre o que ele vai te contar dela a cada momento. O que você precisa saber, né? E aí essa manifestação em primeira pessoa é de fato um sinal de que há alguém ali falando com você. Maravilha. Certo? E aí, como o Juliano já adiantou, a gente tem lá esse indício de onisciência, né? Esse é um narrador que é capaz de analisar as motivações, a gente sabe o que está por detrás, né, da atitude das personagens, e você acharia também interessante a gente acrescentar a essa classificação mais um adjetivo de um narrador intruso. Um narrador intruso. Que você falasse um pouco sobre isso. Um narrador intruso ou até mesmo um narrador não neutro, né? Certo. Em que sentido? Ter domínio e conhecimento da trama, isso já é algo na literatura, lugar comum. Né? Um narrador isento, inclusive, não inspira nem muita confiança na gente. É como se o narrador hoje fosse uma bengala. Eu quero acreditar no que ele me diz, né? Quero ser conduzido por ele. Só que esse narrador de senhora, ele chega ao ponto de, por exemplo, em certo momento dizer que o que a Aurélia tinha no começo não era um plano de vingança. Sabe assim? Se durante o tempo todo a palavra vingança é uma palavra-chave para a compreensão da trama, esse narrador, quando diz que no começo não era vingança, não, então ele tem total acesso, né? E posso desconfiar também desse conhecimento que ele faz sobre a Aurélia, né? Para dizer que não era vingança não, mas sim um plano de amor que saiu pela culatra e que se transformou em vingança logo em seguida, tá? É como se a Aurélia quisesse provar para Fernando que ainda o amava, mediante a sua compra. Ué, mas isso é uma vingança. Temos uma mulher magoada aí, tá? Então esse narrador, ele vai durante vários momentos sinalizar o que a gente deve pensar,
sobre esses personagens. Embora a própria obra já não esconda isso. Sabe? Eu tenho o Fernando Seixas, que é um rapaz, um bom vivan, como a gente já disse aqui, mantido ali pela mãe e pelas irmãs, que trabalham dia e noite para que ele tenha acesso ao melhor charuto, a melhor bengala, a melhor fraca, a melhor cartola, sabe? Então, assim, eu já sei quem é o Fernando Seixas. Né? Esse jogo Essência e Aparência é importantíssimo para Alencar e para Machado logo depois. Né? Quem Seixas parece ser, quem Seixas é. Então eu já sei, a trama já me disse isso. Só que eu tenho esse narrador reforçando, sabe? De que Seixas é uma personalidade contraditória. Então, assim, chega até a ser um pouco didático demais. Aquela moral flexível, né? E que eu já conseguiria acessar só de ler o romance. Tá? Mas, repito, esse narrador não esconde em nenhum momento de que ele tem conhecimento sobre a trama, os personagens e as situações. Maravilha. Sim. Também, vamos dizer assim, confirmando, ratificando esse vínculo, essa antecipação com traços do realismo, a gente pode falar um pouco sobre o trabalho com o tempo, né? Isso. Nesse romance. Ele é medido cronologicamente, né, tem lá a referência a alguns anos, Isso. E a gente consegue, por alguns indícios, descobrir até em que época a história se passaria. Exato. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, antes de a gente falar sobre a ordenação, que é outro elemento interessante desse romance. Isso aí. A gente tem uma obra, como já dito por nós, publicado em 75, né? 1875, só que logo na primeira frase eu tenho essa expressão aí de marcação temporal de há tempos. Então não estou diante de uma trama narrada contemporaneamente, certo? Porque esse há anos também é uma informação imprecisa de há quantos anos, tá? Só que algumas pistas que a própria obra nos oferece, como por exemplo, a ópera que a Aurélia canta ao piano em casa, ou a visita de certo personagem que ocupou tal cargo numa certa guerra, a gente já consegue essas precisões mais históricas que também são imprecisões. Porque, por exemplo, a ópera que a Aurélia canta, ela só foi apresentada no Rio muito depois do ano em que se passa a obra, sabe? Então alguns vão dizer que é um Alencar menos preocupado com datas, né? E outros vão dizer que são equívocos mesmo, né? De que ele, na hora ali de numerar, talvez tenha se confundido com a ordem das coisas. Da continuidade, né? Exatamente. Assim, talvez a preocupação fosse outra, né? E não quando foi, sabe? Por começar com há tempos, eu já tenho aí um argumento de que não há uma necessidade de dizer quando foi. Agora, sabendo quando foi publicado e sabendo que é um livro de uma literatura em transição, consigo posicionar ali de meado do século XIX em diante. Muito bem. Certo? E o que é mais interessante, aí sim, né, provando essa conexão mais forte com as características do realismo que eu viria seguir, é o tratamento dado ao tema. Porque usualmente, acho que vocês se lembram, né, os romances românticos eram vendidos na forma de folhetins, como aconteceu com o Senhora. E uma das estratégias mais, vamos dizer assim, importantes, né, e eficazes para manter a atenção do leitor é buscar mesmo que a cada novo capítulo haja um avanço na linha do tempo, como se fosse assim, quais são as emoções que nos aguardam no próximo capítulo. Perfeito. E neste romance, em especial, há o uso do flashback, que vai ser muito frequente, né, na literatura seguinte, especialmente no caso de Machado de Assis, ele extrapola isso, né, ele conta a história depois de ela ter acabado, né, com as memórias póstumas, mas esgarça essa noção, mas aqui já aparece entre quitação, né, e posse uma, vamos dizer assim, quebra da linearidade cronológica, o que é muito importante, né, para a própria maneira como o enredo está estruturado. Eu também queria o seu comentário sobre isso. Isso. Se a gente tem um livro que já não esconde de cara que há um plano, e esse plano é pensado e executado logo na parte 1, fica sendo necessário que eu tenha fundamento para aquilo. Né? Porque eu já abro com o que foi combinado com o plano de vingança estabelecido. Agora, o que motivou? O que alimentou? Quais são os alicerces disso? Para isso, esse retorno, esse flashback na parte 2. Tá? E essa parte 2, curiosamente, ela é quase totalmente um retorno, né? Cronologicamente falando, linearmente falando. Sim. Exceto pelo último capítulo. Então, olha que interessante, né? O retorno ao agora, o retorno ao hoje, ele é feito no final da parte 2. Eu até brinco, caramba, por que não ficou para a parte 3? Deixava a parte 2 redondinha como esse retorno, né? Mas não, é Alencar mais uma vez também manipulando a seu bel prazer o ir e o voltar. Então, se ele decide que precisa voltar no final da parte 2, volta-se no final da parte 2, né? E eu digo que não é uma parte 2 que possa ser desprezada.
né? Porque se eu tenho alguém pensando em ler a trama somente a partir do momento em que esse casal se casa, mesmo de maneira muito torta, eu desprezar a parte 2 é eu talvez não me convencer de que ela tinha um plano, né? Uma vontade, uma missão, e que ele também precisava seguir isso, tá? Então é de extrema importância. Personagens que aparecem somente na parte 2, a mãe de Aurélia, né? O pai de Aurélia, tá? O próprio avô, né? Cuja herança fica toda para a menina, eles aparecem na parte 2, tá? E mesmo que apareçam na parte 2, são fundamentais para a gente entender a parte 3 e, obviamente, a parte 4, tá? Então, assim, não é de se desperdiçar, de se desprezar, é de importância fundamental. Maravilha. Bom, em relação ao espaço, a gente mencionou lá no início, é uma história que se passa num espaço externo. Externo significa dizer que ele existe fora do livro, certo? Antes, né, de ser um cenário de ficção, é o Rio de Janeiro, ou aquele pedaço do Rio de Janeiro ocupado ali pelas famílias mais, né, abastadas, classe média, média alta, ali para cima. Mais né? especificamente, a casa fica em Laranjeiras. É isso, né? O período ali dos palacetes, né? E aí bairros como Laranjeiras, Botafogo, né? São os espaços aí priorizados. E, ao mesmo tempo, como acontece com qualquer cenário, ele tem uma função. A primeira é a chamada função contextualizadora. Né? É a história precisa se passar em algum lugar. Mas muitas vezes, por exemplo, no caso do amor, né, que a gente discutiu ali no primeiro semestre, a simbologia dos espaços era muito contundente, muito evidente. Né? O que representava o Jardim Botânico, o que representava a casa, o que representava o bonde. Em Senhora, essa simbologia também existe, ela é mais sutil, mas igualmente rica, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Curiosamente, temos uma casa novamente, né? Como tivemos a Diana, temos um jardim novamente, mas não o botânico dessa vez, tá? O que acontece? É como se a gente tivesse uma trama que começasse muito aberta e que fosse se encerrando, fosse se afunilando para dentro de casa. Como os meus costumes da época costumavam dizer, né? Há coisas que não precisam ser expostas, tá? Sim. Então, se eu tenho, num primeiro momento, tanto Fernando quanto a Aurélia circulando pelos salões, a partir do momento que se unem, que se casam, eles se encerram dentro da própria casa, dentro do próprio palacete. E aí, mesmo dormindo em quartos separados, mesmo dividindo a mesa de jantar ou a sala de estar, esse movimento de saída para o jardim é muito significativo, porque é o externo. Né? É no jardim de casa que os transeuntes os veem, mesmo que por trás das folhas dos arbustos, né? São alvo da visão, da curiosidade de quem passa pela rua, tá? Ao mesmo tempo que eles também sabem que estão expostos. Mas assim, é uma trama que vai se encerrar de fato nesse ambiente, né? O ambiente doméstico. Mais uma vez, o que eu escondo e o que eu mostro, né? O leitor, até por intermédio do narrador, tem o conhecimento de tudo. Mas quem só vê Fernando e Aurélia quando saem de casa, e é raro, isso volta a acontecer mais pro final, vai ter uma imagem de um casal perfeito. Né? Ninguém vai casal 20 do século XIX. O casal 20 do século XIX. E não só quem está fora, a própria dona Firmina, né, a mãe ali emprestada, chega a cogitar que a Aurélia está passando mal por uma gravidez, sendo que a Aurélia e Fernando nunca se tocaram, sabe? Então, assim, até para quem está dentro de casa, e isso é alvo do burburinho, né, das empregadas, dos empregados, que casal estranho, né? Tem algo de estranho em relação a esse casal, mas mesmo assim ninguém consegue confirmar, tá? Então é isso, é aquela moral de uma burguesia em ascensão de que nem tudo deve ser exposto. Ou vamos expor o que for necessário. Então, não à toa, a gente não vai ter uma Ana dessa vez, que ao sair de casa, né, se depara com uma outra realidade num espaço externo. A gente vai ter um casal que vai sair do espaço externo para um espaço interno e ali, naquele locus tão restrito, que a história vai se desenvolver. Muito bem. E é interessante porque, já avançando aí para o último elemento, né, que é justamente falar um pouco mais ainda sobre os personagens, a gente tem outro traço de conexão com a literatura realista, que é esse personagem um pouco mais rico na sua constituição, né, a ser explorado de uma maneira que difere das personagens românticas convencionais. Total. Você mencionou o Iracema, por exemplo, né, o caso de Ceci, Peri, são personagens absolutamente planos, né, estáticos, você sabe tudo que eles vão fazer porque são heróis clássicos, né, e esse primeiro duelo, né, esse dilema entre essência e aparência, que afeta até quem está bem perto deles, já é um dos elementos que compõe essa riqueza, né. E aí, em relação à classificação, a gente tem, ainda bem, né, a gente brinca dando aula,
né? Os alunos às vezes ficam na dúvida. Mas peraí, eles são heróis clássicos ou problemáticos? O legal é a gente não conseguir afirmar de maneira, né, vamos dizer assim, categórica, definitiva, qual é a classificação correta. Porque eles passam, primeiro, uma sensação de serem super-heróis, né, lá no início, ela com, né, a rainha lá dos bares, ele também, né, com a sua beleza, né, e você usou já a expressão, é o Janota, né, o Janota é o playboy, né, sei lá, o Mauricinho lá do século XIX, e é isso, né, cortejado e desejado e belo, e admirado, a mesma coisa com ela. Aí quando se casam, como se fosse assim, as máscaras caem, né? Até interessante porque ele parece aliviado de descobrir que a autora anônima, pelo menos é alguém que ele conhece. Exatamente, né? belo. É isso. E a Aurélia, ao contrário, né? Vê lá desnudado à frente dele um Fernando Seixas que assim, é inacreditável. Como assim você aceitou casar com, né, um Fernando que não reage? Dinheiro, é isso, né? E que fica lá passivo. E aí o tal aspecto problemático, né? Ou seja, o fato de haver lá, vamos dizer assim, traços não tão perfeitos assim, não tão idealizados assim, né? Fica evidente. E aí essa maior superfície, né, de onde a gente extrai essa metáfora, né, do personagem esférico, redondo, fica mais clara. E de novo eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso, eu acho que é tão esférico, né, de dar várias voltas sobre si mesmo, porque é um caso de metamorfose, né? Temos uma mocinha que quer ter uma vida a partir do que ela lê nos romances românticos, né? E que pelas agruras da vida vai ser obrigada a se modificar e se adaptar, né? Sim. Vai ser uma mocinha que ao mesmo tempo que herda uma quantia muito grande, passa a ter nojo da venalidade das pessoas, né? Que veneram aí a compra e a venda, tá? Então só que ela precisa se adaptar. Precisa também ceder às suas tentações e paixões para se manter ali naquela posição. Temos um Fernando, né, que já, ao ser apresentado, nos mostra que não tem nada ali de linear ou constante. Porque dentro de casa é um, fora de casa é outro. É importantíssimo, não, a descrição da casa do Fernando, que é uma casa pobre, que é uma casa humilde, mas em cujo cantinho da sala você encontra os melhores charutos, a melhor bengala, as melhores roupas, né? É como se aquele cantinho destoasse do todo. É o Fernando, né? Que é sustentado, mais uma vez, pela mãe e pelas irmãs, mas para quem o vê de fora, esse Janot, esse bom vivant, parece que é alguém com muitas condições, tá? Então temos esses personagens que vão, inclusive, trocar de polo, né? Porque por ser um romance que não esconde o seu caráter ali econômico, comercial e mercantil desde a sua estrutura, vide o nome das partes, nós temos também um romance cujos diálogos parecem sempre uma grande negociação, sabe? Eu falo daqui, você fala daí, eu replico daqui, eu cedo daqui, você não cede daí. Então o romance se faz, de fato, como uma grande negociação até se chegar a um acordo no final. Não teria como personagens planos construir esse jogo de vai e volta, né? Porque eu já esperaria algo de Fernando, já esperaria algo de Aurélia. E, na verdade, isso, se eu tenho essa esperança de saber o que cada um representa, rapidamente Alencar me diz que não, você não os conhece, né? Deixa eu te mostrar no que são capazes, deixa eu te mostrar o que eles podem fazer. E a história é conduzida dessa forma. Muito bem. Certo? Acho que foi a segunda ou terceira vez que você mencionou o nome das partes, né? O preço, quitação, posse, resgate. Isso. E elas têm uma simbologia, né? Já para a gente ir encaminhando aí para o gancho de conteúdos que a UERJ gosta de cobrar, queria que você comentasse um pouquinho o que representam e qual é a figura que sustenta, né, essa nomenclatura aí de cada uma das partes. Isso. A gente tem uma trama, mais uma vez, que não esconde a sua natureza, né? E Alencar poderia ter nos poupado, por exemplo, de atribuir esses nomes a essas partes. Vale lembrar que cada parte comporta uma quantidade X de capítulos que não são nomeados, né? 1, 2, 3, 4, mas as partes sim, tá? É aquilo. É uma provocação de Alencar ao trazer esses nomes para um romance romântico, né? Até então não consigo apontar outro romance que tenha feito isso, tá? Poderia ter colocado parte 1, capítulo 1, né? Mas não o faz. Isso também dialoga com o título. Porque um título como Senhora me leva, por exemplo, à expectativa de uma devoção, né? Ou de algo inacessível, ou de algo que está muito acima de mim. Quando, na verdade, esse Senhora do título é mais uma provocação de Fernando, né? Ao sempre responder a Aurélia, sim, minha senhora, pois não, minha senhora, né? Então, assim, é o artefato dele para irritá-la também, né? Uma vez eu li, eu não sei se é verdade, sim. Que
A época em que o romance foi nomeado, havia um homônimo, homógrafo, uma palavra escrita da mesma maneira, Sim. mas de pronúncia diferente, que era senhora. Como, né, se a senhora fosse a madame, a mulher da sociedade, Isso. e senhora sinônimo de dona, sinônimo de proprietária. Isso. E que aí a escolha, obviamente, do autor, né, e colocando na boca do Fernando a preferência por chamá-la de senhora com o aberto, seria justamente para mostrar que ele era uma mercadoria. Exatamente. Faz sentido essa Total, observação? porque ele é aquilo. Temos um personagem cujo adjetivo que mais aparece é resignado, né? Resignado. Talvez em poucos momentos em que ele fala consigo, e você tem acesso a isso, ele está revoltado com aquilo, com aquela humilhação. Mas perante Aurélio e qualquer outro, alguém que aceita completamente a situação na qual foi colocado, né? Daí não seria diferente, né? Ele chamá-la de outra maneira. Só que é isso, mais uma vez, olha aí o jogo de Alencar. É senhora ou senhora o título? Sim. Sabe? Aí eu penso ser senhora, que é o que chegou até a gente, pelo menos, né? Ainda assim, penso em algo de respeito, devoção, importância, hierarquia, mas não de caráter mercantil, não de proprietária, né? Se eu ignoro isso de título, eu já tomo aí a segunda pancada quando eu vejo que as partes são nomeadas de fato com termos da área aí da comercialização, né? Da troca, da negociação. Sim. Então, mais uma vez, o romance não esconde sua natureza, tá? Temos na nota ao leitor uma observação. Será que essa linguagem exagerada não serve justamente para disfarçar um conteúdo desagradável? Né? Será que a forma não está ali para escamotear o que eu quero te contar? Pode ser uma ferramenta, tá? Mas, de fato, a própria estrutura do livro e o conteúdo do livro dialogam entre si para que você não se esqueça do que está acontecendo. É como se Alencar dissesse, está gostando do casal? Não se esqueça de que isso foi um negócio. Né? Temos a Aurélia que vai confessar, em alguns momentos, amar esse homem. Acho que rapidamente vai secar de lado e vai falar, eu tenho um plano. Né? Eu não posso desistir agora. E são metáforas, certo? Totalmente. Que nomeia. E aí, bom, chegamos ao fim dessa explicações sobre os elementos, já, né, foi bem aprofundado aqui, bem rico o conteúdo, e aí eu queria que você pegasse esse gancho, já que a gente falou das figuras, para mencionar, né, além da metáfora, se há algumas outras que também chamam a atenção dentro do romance. Sim, temos a metáfora, de fato, até pelo nome das partes, né? A metáfora é a figura predominante do romance e não é de se surpreender, né? Já é de se esperar, mas também há casos de comparação e a gente sabe que a diferença é muito sutil, né? Então o aluno precisa ficar atento a isso. Pelo conectivo, né? Pelo conectivo, por qualquer elemento ali que, né, expresse, externalize a comparação que está sendo feita, tá? É um livro de metonímias e de metonímias clássicas. Uma das mais evidentes é você ter a palavra cobre representando o dinheiro, né? Você vai ter metonímias também em relação aos rapazes, em relação às gravatas, em relação o charuto que Fernando fuma. Então, assim, não são metonímias de difícil acesso ou difícil compreensão. Personificações aos montes. Agora, é importante também você observar que, timidamente, você vai ter algumas outras. É um livro, por exemplo, que já que tem em sua natureza um tom dialogal direto, né, o discurso direto, eu preciso às vezes ser mais econômico ou mais dinâmico. Daí a frequência de elipses. Né? Ainda mais num jogo de perguntas e respostas, né? Um tira-teima ali, eu posso de fato esconder alguns termos que ficam subentendidos. Tá? Agora, não é um livro, por exemplo, de figuras fônicas. Né? É um livro que vai trabalhar as antíteses, mas de maneira bem escancarada, sabe assim? Quando a Aurélia diz que já foi pobre e hoje é rica, sabe? Você não tem dúvida de que eu tenho ali opostos, né? Pela natureza conflituosa mesmo da trama. Não tinha como ser diferente, tá? Então, assim, é um tipo de obra cujas figuras foram empregadas de maneira de fácil compreensão, né? Eu acho que a preocupação de Alencar não era de fato você ter um trabalho muito grande de decodificação, mas sim de entender o que ele quer dizer. Alguns eufemismos também, né? A frase final, por exemplo, quando fala lá, né, para sugerir que finalmente eles vão se tocar, né? Foi a eufemística que você usou mais cedo, né? Então tem lá exatamente o termo, né? É isso, quando eles dizem lá, né? É isso,
o santo hino do amor conjugal, Isso, né? isso. As auras da noite, aí vem a personificação, né? Acariciando o seio das flores, cantava o hino misterioso do santo amor conjugal. Então, tem uma mistura da personificação com o eufemismo, porque, afinal de contas, agora eles se casam corporeamente, né? Isso, fisicamente. Isso. E em relação ao eufemismo, não. Também é importante frisar a sequência da dança da valsa. Perfeito. Que é fato que a gente pode associar ali a um momento de prazer intenso, né? Sim. A gente pode, inclusive, apontar ali alguns indícios de algo do nível do sexual, da tensão sexual, a ponto de Aurélia desmaiar ao final da dança. Certamente. Tá? Então, assim, eu não poderia talvez dizer que o que está rolando ali é algo de extrema sensualidade. Então eu precisava disfarçar, por exemplo, no aumento da velocidade da banda, da orquestra. Né? Então eu já sei que ali as coisas ficam mais agitadas quando a Aurélia pede para a orquestra tocar mais rapidamente. Então assim, né, é um livro que até, por ser um livro romântico, também não pode fugir de algumas convenções. Dá uma polida ali, né? Exatamente, aí o eufemismo está aí para isso, né? Muito bem. Bom, nos últimos exames, a prova tem priorizado aspectos que a gente está comentando aqui sobre o enredo e a interpretação de partes, e também tem trazido poucas, mas algumas questões de conteúdo. Um deles, que a gente já mencionou, as figuras de linguagem, mas também sobre os tipos de discurso. E eu queria, para a gente já se encaminhar aí para a parte final das últimas observações, que você falasse um pouquinho sobre o uso dos discursos. Você se lembra a representação das falas, das personagens, como isso se dá majoritariamente, né, prioritariamente no romance. Perfeito. Não tinha como ser diferente. É um livro de diálogos. Né? Para alguns alunos que têm mais dificuldade, inclusive, de compreender o que se conta, os momentos de diálogo são mais esclarecedores. Tá? E de diálogo direto. Então você tem acesso ali, né, integral, em loco ao que o personagem está dizendo. Como então, uma peça de teatro, às vezes. Como uma grande peça de teatro. Predomina o discurso direto. Obviamente eu teria um indireto também, quando o narrador, por ser onisciente, vai nos trazer algumas informações, tá? E até mesmo indireto livre, em um ou outro momento ali, mas assim, de maneira muito tímida, nada intencional, como foi em Amor, né? Sim. Então assim, é um livro de conversa, é um livro de negociação, é um livro de jogo. Não tinha como não ser um discurso direto. Muito bem. Bom, a gente já deu uma pincelada sobre o final, né, do livro. A gente falou aqui a palavra acordo, né, quando se faz lá o resgate, né, e aí esse resgate, então é interessante a gente poder pensar na sua polissemia, se lembra da palavra, né? Tem o resgate do próprio Fernando, né, que finalmente se descompra, né, quando ele devolve. Aliás, uma observação importante em termos pseudo-jurídicos. Se você assaltar um banco, sair do banco, né, se arrepender e devolver o dinheiro, ainda assim você será processado, né, por esse assalto, né, por esse roubo, que você já perpetrou aí, já tem a conduta criminosa. Mas como é um romance romântico, apesar, né, de os dois terem ultrapassado ali um pouco, né, a esfera do razoável no tratamento, o pedido de desculpas é até interessante, né, que no final é muito bacana como é que é construído isso. Eles estão ali e se beijam, né? E aí se diz lá que o Seixas afasta com um gesto grave a linda cabeça de Aurélia, sempre achei uma palavra super mal escolhida aí, né? Afasta lá a Aurélia dele mesmo, como se, peraí, eles não vão terminar juntos, mas aí ela vem com a história do testamento, né? E é muito conveniente isso também, né? Certo? Bom, tipo, olha, eu transformei você aqui no meu único herdeiro. Exatamente. E tal, né? E aí é como se, além disso, ela se resgatasse também dessa postura, como se ajoelha, né, meu Deus, diante daquele, né, naquele momento assim, né, que é discutível quem tem razão. Isso é até interessante também. E finalmente tem o resgate aí do próprio casamento, né, que foi o tempo todo tratado como essa negociação, mas eles vão é quase como se fosse um flashback. Eles vão voltar para a mesma alcova, né, para o mesmo quarto lá onde deveriam ter consumado esse amor conjugal, né, na primeira noite, mas só muito tempo depois. Então há muitos resgates aí nesse final, né? O resgate do Fernando, o resgate da Aurélia, o resgate do próprio casamento. E eu queria só que você explorasse um pouco mais essa história de o final ter sido um pouco frustrante, né? Porque ele estava assim, caminhando por uma narrativa interessante, né? De personagens ricos, mas no final o amor dá conta de tudo e voltamos ao novelão, aí no sentido tradicional. A gente tem aí ainda na primeira página da parte 1, seja a edição que for, vai estar na primeira página, né? A informação de que a sociedade não estaria preparada para tal emancipação feminina, né? De Aurélia ocupando esse papel, essa posição, tá?
Só que parece que Alencar também não sustentou, né, o que ele construiu e o que conduziu durante toda a narrativa. Porque o final não podia ser diferente. Parece que resgatar a Aurélia seria resgatar aquela mocinha dos livros que ela lera lá atrás. Tá? Então era preciso esse retorno. Agora, mais uma vez, por que no nível da frustração? Porque toda vez que o Seixas tentou, né, mesmo emocionalmente, evocar a memória de Aurélia, ela logo cortava. Né? O passado não nos importa, o que importa é o que acontece agora. Tá? Então o Seixas tentava, né? Ali naquele movimento apelativo, um retorno ao passado de jovens que se amaram, né? Sem a questão do dinheiro envolvido, até por ela não tê-lo, nem ele, na ocasião. Tá? E ela sempre negou esse retorno. Para que em uma página e meia, né, ela se ajoelha, e aí toda essa imponência, sarcasmo, ironia, a risada argentina sumiu, né? A risada reluzente não tem mais. Então temos uma Aurélia que de fato vai se jogar aos pés, literalmente falando, desse homem, né? E que desconfia até de que por mais piedade do que por amor, tenha percebido que não é para eu ir embora agora. Né? Para ele é bom, tá aí com uma mulher rica que estava tendo a vida de luxo, né? Que ele gostava de ter. E pelo menos não vai ser mais tratado como um objeto, né? Mas não sei, talvez mais uma página a Aurélia voltasse, né, ao comportamento. Como acabou, a gente fica com... É porque talvez para um público leitor daquela época, né, fosse de fato difícil avançar um pouco em tanta novidade, né? O romance já trouxe muitas novidades em relação aos demais do romantismo e até do próprio José de Alencar. Foi. Né? E eu lembro daquele filme O Casamento do Meu Melhor Amigo. Muita gente não gosta porque esse foge ao padrão, né, das comédias românticas tradicionais, né? E talvez ele tenha desistido, né? O ruim também, entre aspas, dos romances românticos é que a gente fica restrito só até o momento em que o casamento acontece, ou que o amor é coroado, a gente não sabe o depois. Isso. E você ia fazer um comentário. Não, isso é que parece que algo foi construído, né? Muito bem construído, inclusive, para que no final aquilo cedesse de maneira talvez um pouco estanque, né? Em relação ao que a gente esperava que acontecesse. E repito, não tinha como ser diferente, né? Precisava que o final fosse dessa forma. O público leitor à época, que podia tecer comentários super negativos, né? Sobre Senhora não são um livro a ser lido pelas mocinhas, né? Que era um comportamento muito ousado. Então, assim, a própria crítica leitora à época também julgou como uma mocinha problemática, até para que outras mocinhas leitoras não seguissem aqueles passos. Então é um livro que provoca desde o seu lançamento. Porque no final ela acaba se colocando numa postura submissa, talvez de submissão ao amor via marido, né? E aí se reconecta com a caricatura e o estereótipo das personagens românticas. Isso mesmo. Bom, tudo que é bom, Juliano, acaba. Tem um final. Eu espero que vocês tenham curtido bastante o papo, que a gente tenha, né, tocado em pontos úteis aí. A gente usou como eixo, né, um pouquinho a descrição desses elementos. Falamos aí bastante sobre aspectos da obra que a gente acredita que possam ser, né, transformados em questões. Eu queria reiterar aqui o agradecimento por você ter aceitado. Lembro, Juliano é professor de literatura, trabalha com a gente lá na nossa ONG, no Samba Edu, que nos deu o privilégio de dividir um pouquinho aqui do conhecimento dele nesse Squadcast. Beleza, eu que agradeço e espero que os alunos façam um bom proveito, né, dessa conversa, dessa troca aqui de ideias, porque a nossa meta aqui, de fato, é o sucesso. E a gente está aqui para isso. Assim vai ser. Beleza. Obrigado, gente. Foi. Um abraço.